Alô, comunidade! Falamos ao vivo da redação do ICL Notícias em São Paulo, dia 16 de abril de 2024. A nossa equipe terminando de preparar aqui o nosso noticiário. Vamos falar bastante sobre os heróis, da Lava Jato que vão virando vilões nas investigações do CNJ. Aqui a nossa equipe trabalhando, nosso editor executivo Rogério Pacheco Jordão acompanhando aqui dois fatos importantes que vão acontecendo agora no começo da noite em Brasília, não é isso, Rogério? Isso, é a sessão do CNJ, que pode confirmar ou não, o afastamento da juíza Gabriela Hart e de 3 desembargadores do Paraná, que pode respingar no Moro também. E é a sessão na Câmara com o Ricardo Lewandowski, que acabou de terminar. Teste de mídia aí para o Lewandowski. Estreia dele na Câmara. É bem diferente do Dino, né? É outro estilo. Outro estilo. Daqui a pouco vamos falar bastante sobre isso. O Rogério segue acompanhando aqui a sessão do CNJ. E hoje, além da Gabriela Hart, as investigações respingaram também em Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho. Confrontos também na Câmara entre MBL e o deputado Glauber Braga do PSOL. Tudo isso ao vivo em instantes. E agora, mais destaques do ICL Notícias, segunda edição, na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Me permita um latinório? A Lava Jato no fundo do poço. Investigação da Polícia Federal aponta que Sérgio Moro, Gabriela Hart e Deltan Dallagnol tentaram desvio bilionário de multas da Petrobras com a ajuda de agentes americanos. E o futuro do ex-juiz depois das novas denúncias. Tá subornando? Não, isso é fiança. A revolta do deputado Glauber Braga. Esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso. Contra influenciador digital do movimento Brasil Livre. Muito bem. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Agora diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que nos acompanha nos nossos canais. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Você vê que eu corri rapidinho, né? O caminho é curtinho, da redação até o estúdio. É, rapidinho. Muito bom. E ainda deu tempo de passar ali nos nossos bastidores, trazer os destaques. Eu também te conto mais alguns agora, né? A gente vai falar mais sobre esse relatório do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart se uniram para desviar dinheiro do Estado. A gente vai conversar mais a respeito disso com Guilherme Amado, também com o jurista Pedro Serrano. Outro assunto que a gente vai conversar ao longo deste programa. Primeira vez que o ministro Ricardo Lewandowski esteve ali, encarou parlamentares na CCJ e ele tem um perfil um pouco diferente do ministro Flávio Dino, não é isso? Outro estilo, pede licença para um latinório, vejam só. O Flávio Dino chegava macetando, né? Macetando. 2 estilos diferentes, tem muita gente com saudade do Flávio Dino, mas daqui a pouco a gente discute mais sobre isso. Latinório. Daqui a pouco você vai entender o que é o tal latinório que foi utilizado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Hoje também o deputado federal do Rio de Janeiro, Glauber Braga, acabou perdendo a linha com o MBL. Vamos falar a respeito disso também. E, mais uma vez, falando de Lava Jato, né, Rodrigo? É isso, Gabi. Latinório tem a ver, com... me faz lembrar do Temer, com aquelas frases, em latim, de jurista e tal. Verba volantes. Verba volantes, é isso. Verba volantes. Gente, mas a casa caiu, viu? A casa caiu para os heróis da luta contra a corrupção. Agora, esses supostos heróis estão sendo investigados e podem sofrer investigação criminal, inclusive. Ontem nós falamos bastante da juíza Gabriela Hart, destacamos, porque ela estava ali naquela decisão do Luiz Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, foi afastada do cargo, Gabriela Hart, que a gente tem aqui, só para quem não se lembra, foi a substituta do Sérgio Moro, lá na 13ª Vara de Curitiba. Falamos bastante dela. Acontece que hoje
a gente vê que a investigação respinga bastante também no Sérgio Moro e no Deltan Dallagnol. Por quê? Ontem a gente tinha só, entre aspas, a decisão do CNJ, do corregedor Luiz Felipe Salomão. Hoje tivemos acesso ao relatório da Polícia Federal que embasou a decisão do Luiz Felipe Salomão. E nesse relatório há várias citações com destaque para o Sérgio Moro e para o Deltan Dallagnol. Foi um relatório de 78 páginas, produzido pela Polícia Federal, que investigou o que aconteceu ali na 13ª Vara de Curitiba, especificamente nesta relação com os recursos da Petrobras, que voltariam para a turma de Curitiba para fazer aquela fundação. Eles iam administrar mais de 2 bilhões de reais. A gente tem alguns destaques aqui, Gabi. O relatório, como eu falei, de 78 páginas, eu destaquei aqui, acho que tem a última página assinada pelo delegado, está aqui, ó. Ézio Vicente da Silva, delegado de Polícia Federal, em apoio à Corregedoria Nacional de Justiça. Então, ele produz um relatório e entregou tudo na mão do Salomão. Olha, é de agora, 10 de abril de 2024, ele conclui a investigação. Isso aqui é o trecho final do relatório, que, entre outras coisas, ele diz que essa turma aí da Lava Jato permitiu a realização de atos de investigação dos norte-americanos dentro do Brasil em desacordo com a legislação brasileira. Esse é o trecho final, mas ele mostra isso em detalhes, como é que agiram Moro, Dallagnol, depois que o Moro sai, a Gabriela Hart, nessa atuação. Eu vou trazer um outro trecho aqui do mesmo relatório da Polícia Federal, em que há uma espécie de resumo. Ele vai passando, são várias hipóteses criminais, como diz o delegado Ézio Vicente da Silva no seu relatório, bastante técnico. A gente tem aqui mais um trecho para mostrar. Ó, hipótese criminal número 1, que ele estabelece lá no relatório. Vou destacar. Sérgio Fernando Moro, Gabriela Hart, Deltan Dallagnol, entre outros, atuaram para promover o desvio por meio de um conjunto de atos comissivos e omissivos e com auxílio de agentes públicos norte-americanos e dos gerentes da Petrobras. Eles atuaram, portanto, para promover o desvio de 2 bilhões 567 milhões de reais. Rodrigo, os três tiveram ajuda de gerentes da Petrobras. De gerentes da Petrobras nessa ação, exatamente, é o que está aqui. E aí, para quê? Para a criação de uma fundação voltada ao atendimento de interesses privados. Essa aqui é a base de toda a investigação. Isso que, ao terminar o relatório, entregar para o Luiz Felipe Salomão, a Polícia Federal aponta, portanto, não só o envolvimento da Gabriela Hart, mas também do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Por que ontem a gente falou mais da Gabriela Hart? Porque sobre ela já está acontecendo o processo administrativo de afastamento das funções de juíza. E ela foi afastada. Mas o Moro e o Deltan não vão sofrer essa punição administrativa interna do judiciário, mas podem sofrer processo criminal. E o que chama a atenção, Chico, além dessa explicação assim mais técnica, eu vou chamar a atenção para isso, depois o Guilherme Amado, vocês e o Pedro Serrano, que vai estar aqui com a gente também, podem chamar a atenção para outros pontos, essa relação estranha, para dizer o mínimo, entre a Lava Jato e os Estados Unidos. Em vários pontos isso aparece. Eu destaquei aqui alguns trechos do relatório mostrando essa parceria de Lava Jato, Curitiba, República de Curitiba e Estados Unidos. Vamos ver? Tem mais um trecho aqui para a gente olhar. Relação com a transparência internacional e com as próprias autoridades dos Estados Unidos. A transparência internacional, o nome diz, é uma organização de fora do Brasil. E aí diz o relatório do delegado da Polícia Federal. A atividade correcional, ou seja, a investigação, não identificou repasse de dinheiro para a Transparência Internacional. Ele diz isso, quer dizer, não é que a Transparência ganhou dinheiro, mas constatou uma relação de proximidade com os atores que a beneficiou indiretamente e a beneficiaria diretamente por meio de assessoria que seria dada para a constituição da fundação privada. Ou seja, ficou muito claro, a Transparência que ia ajudar a organizar essa fundação. Ou seja, eles iam pegar dinheiro da Petrobras, do pagamento de uma multa, era dinheiro que se transformaria em dinheiro público e entregar para a gestão indireta ou direta da Transparência Internacional, uma organização com sede fora do Brasil, Chico. Isso é importante, a gente já tratou disso aqui antes, Gabi? Mas agora está no relatório da Polícia Federal, Em última instância,
os escolhidos, a transparência, teriam o poder de indicar quais projetos e entidades que deveriam ser beneficiadas com repasses dessa fundação. Que essa fundação iria apoiar projetos de combate à corrupção com gestão privada. Interessante, né? E a Transparência Internacional é aquela que faz o índice de percepção da corrupção, né? Quem diz quem é mais corrupto no mundo inteiro. É. O que país, que autoridades são mais corruptas ou menos corruptas. Sempre bom lembrar. É isso, né? E aí tem um outro trecho em que fala o relatório diretamente da participação e da parceria com agentes dos Estados Unidos, com autoridades dos Estados Unidos, vieram para o Brasil sem usar os canais corretos, uma relação quase que informal, em muitos casos, com os procuradores, e isso também está no relatório. Diz a Polícia Federal, outro ente que se beneficiou foi o governo dos Estados Unidos da América, que recebeu 170 milhões dos cofres da Petrobras no contexto dos acordos firmados com o DOJ, que é um órgão lá do governo dos Estados Unidos. Além de se beneficiar com o apoio do MPF, do Ministério Público Federal, na flexibilização da legislação processual brasileira, né, em oitivas que embasaram suas investigações, criando um ambiente propício para a atuação extraterritorial do governo americano no Brasil. Abriram as portas para os agentes dos Estados Unidos. Digamos que é uma atuação clandestina de agentes de outro país no Brasil. Perfeito. Se isso não fere a soberania nacional, eu não sei mais o que é que fere. E a gente relembra, Gabi, que isso que está no relatório da Polícia Federal, bom, muita gente já dizia antes que o Moro tinha uma relação estranha, né, uma relação especial com os Estados Unidos. Quando ele sai do cargo de juiz e vira ministro do Bolsonaro, um dos primeiros atos do Bolsonaro com o Moro foi visitar os Estados Unidos. E eles visitam a sede de quem? Da CIA. Visitaram a sede da CIA, nunca explicaram direito o que foi essa visita. Nós temos registros da época, foram feitas reportagens na época, eu estou falando de 2019. E tudo isso aqui aconteceu um pouquinho antes, 2016, 17, 18, né? Então, o Sérgio Moro tinha uma relação especial e a gente tem aqui as manchetes que tratam desse período em que ele, já ministro da Justiça, vai para os Estados Unidos e visita a sede da CIA. Esta relação estranha do Sérgio Moro com os Estados Unidos foi notada por muita gente, não tanto na imprensa brasileira tradicional, que deixou isso para lá. Mas olha, até o Le Monde francês fez matéria sobre isso, Gabi. Também tem o destaque aqui, não sei se a gente consegue mostrar na tela, a manchete desta matéria, eu acho que está travado aqui o nosso sistema, mas eu vou falando. O Le Monde fez matéria na época sobre, está aqui, ó, o naufrágio da Operação Anticorrupção Lava Jato no Brasil. Essa matéria aqui conta todos os bastidores e destas relações, como é que o Moro se criou, como é que ele foi para participar de uma espécie de um treinamento lá nos Estados Unidos, quando ele era juiz de primeira instância ainda, antes de ser conhecido. Então ele foi treinado, de certa maneira, as relações, como é que isso tudo foi se construído. O Le Monde fez matéria, mostrou. A imprensa brasileira, muito parceira da Lava Jato, quase não mostrou. E agora a investigação da Polícia Federal volta a lançar luzes sobre isso, que a imprensa francesa, por exemplo, notou, Chico, e muita gente notava, né? Quando saiu essa matéria no Le Monde, ou quando saía qualquer nota na imprensa alternativa brasileira, o tratamento que a mídia hereditária ou a mídia hegemônica dava era de conspiração. A esquerda do Brasil, com as suas conspirações paranoicas, era tratado como nossa paranoia. Éramos paranoicos quando falávamos dessa ligação do Moro com a CIA. Está aí, para quem desconfiava. E quando saía na imprensa também independente, era tratado como, né? Uma bobagem. Exatamente. Agora, essa relação, aqui não é que o relatório da PF diz que o Moro é um agente da CIA, não é? Não chega a este ponto, mas diz que eles tiveram uma relação indevida, uma relação, em muitos casos, como definiu o Chico, clandestina, com agentes de justiça dos Estados Unidos, de um outro país. Passaram por cima de qualquer regra. Então, isso foi um ataque ao Brasil. A Lava Jato, pessoal, foi um ataque ao Brasil. Foi um ataque porque ajudou a destruir 2 setores da economia brasileira, que eram setores, fora o agronegócio, que concorriam no exterior. Petróleo, Petrobras, né, Chico? Com o pré-sal, o Brasil tinha crescido muito, tinha também uma indústria naval que estava voltando a se fortalecer por conta
do petróleo, mais a extração de petróleo em águas profundas. A Petrobras concorria e concorre ainda no mundo inteiro. E a construção. As construtoras brasileiras estavam atuando na África, até nos Estados Unidos, construindo aeroporto. Tinha muitas obras na Califórnia. Obra de estrada, aeroporto, metrô, mundo inteiro. A Lava Jato pegou os dois setores que acho que os Estados Unidos não gostaram muito de ver o Brasil, além de ajudar a criar os BRICS, ainda ter dois setores de economia com tanto destaque internacional. A Lava Jato destruiu, ou tentou, ou enfraqueceu muito esses dois setores, né? Então... Praticamente quebrou, não, porque você tinha um setor da construção com histórico de corrupção, sei lá, desde que construiu a ponte Rio-Niterói. Você tinha, na ditadura, as construtoras brasileiras praticaram muita corrupção ao longo da história. Mas aí, em vez de você investigar os executivos, as pessoas, a opção da Lava Jato foi quebrar e levar milhões de brasileiros ao desemprego. Então, destruíram empregos, destruíram setores estratégicos da economia brasileira, destruíram o sistema político, porque ficou toda essa história de que a política não presta, política não adianta, e os dois viraram políticos, o Deltan e o Sérgio Moro. Eles não gostavam da política dos outros, mas queriam fazer a política. E viraram, um virou senador, outro virou deputado. O Deltan já cassado e o Sérgio Moro a caminho de ter o seu mandato cassado como senador pelo Paraná. Mas a gente percebe que, além de tudo isso, de poder eles gostavam, pelo jeito gostavam também de dinheiro, porque iam criar esta fundação. Teve a participação desses três personagens mais conhecidos, Gabriela Hart, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Não somos nós mais que estamos dizendo. É uma investigação oficial da Polícia Federal que escarafunchou os documentos todos sobre esta ação e deixou isso tudo mais claro. E essa fundação só não existiu, Gabi, como você lembrou ontem, porque o Alexandre de Moraes chegou um momento e falou: chega, isso aqui já é um abuso completo, para com isso. Talvez também por isso o ódio ao Alexandre de Moraes, que impediu o estabelecimento desse poder paralelo, desse partido, ia virar o partido da Lava Jato, com dinheiro sede CNPJ, comandado por Deltan Dallagnol. Ele usa até hoje, né, Rodrigo? Ainda tem gente, inclusive, que cai nesse papo de discurso contra. Ainda cai. Eles estão com menos força. Eles perderam o fio para o bolsonarismo, mas ajudaram a abrir as portas também para o bolsonarismo. Acho que vale a pena a gente citar também, Rodrigo, porque você falou, né, do jornal francês mostrando como os Estados Unidos usaram a Lava Jato para seus próprios fins. Vale a pena para quem quiser se aprofundar, pesquisar o projeto Pontes, né? De como os Estados Unidos garantiram a disseminação desses métodos, a criação de grupos de trabalho anticorrupção e essa doutrina jurídica toda. Acho que vale a pena para quem está nos acompanhando por aqui. A gente vai falar muito hoje sobre os desvios, né? Ou pelo menos o que está sendo acusado é que essa investigação do CNJ contra Sérgio Moro, Gabriela Hart e Deltan Dallagnol de terem se unido justamente para desviar 2,5 bilhões de reais do Estado brasileiro. O relatório que a gente trouxe aqui, alguns trechos, Rodrigo estava apontando, da revista Veja. E o relatório do CNJ, a gente trouxe aqui um trechinho, né, de como os três contavam com a ajuda de gerentes da Petrobras, de agentes públicos dos Estados Unidos para desviar dinheiro. E não se consumou, né, de novo, Rodrigo, graças à intervenção do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele que suspendeu todos os efeitos da decisão judicial da 13ª Vara Federal de Curitiba, que estava homologando um acordo entre a Petrobras e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Aí agora eu dei todo esse contexto aqui porque eu preciso trazer uma nota divulgada pelo Sérgio Moro, né, dizendo que deixou a 13ª Vara, ele, Sérgio Moro, antes de a fundação ser constituída. E ele disse que o envolvimento dele com irregularidades é, abre aspas, mera ficção, fecha aspas. Eu vi também uma nota do Roberto Bertoldo, advogado que atua lá em Curitiba, dizendo o seguinte, o bastidor. Na conversa com o Gilmar Mendes, lembra que o Moro foi lá conversar com o Gilmar Mendes? Quando ele tomou o esporro, né? Quando ele falou aqui no linguajar popular. Falando no popular, quando o Gilmar disse que ele precisava estudar mais, entre outras coisas. Nesse dia ele teria dito para o Gilmar, olha, isso não tem nada a ver comigo, isso é coisa lá da Gabriela Hart e tal. Ele entregou covardemente os colegas, né? Está dizendo que o problema é dela, não foi com ele. A Polícia Federal, no entanto, vê as digitais do Sérgio Moro em toda essa operação e produziu, inclusive, um PowerPoint. Já que o Deltan Dallagnol gosta de PowerPoint, a Polícia Federal fez um, viu?
Boa resposta. Quem com PowerPoint fere, com PowerPoint será ferido. Foi isso. Vamos dar uma olhada, né? Esse PowerPoint ele detalha o histórico das ações da Força Tarefa da Lava Jato e da 13ª Vara Federal de Curitiba até a decisão do STF, que suspendeu os repasses. A gente tem aí já na sua tela. Você quer ir até o telão, Rodrigo? Acho que dá para fazer. Dá para fazer por aqui. Dá para fazer por aqui mesmo, olha aí, ó. Começa em novembro de 2015, né? A Sim. Força Tarefa notificando a PGR sobre a investigação da Petrobras nos Estados Unidos. Então, portanto, informando a necessidade de cooperar. A gente tem também, no quadrinho 2, 14 de abril de 2016, Dallagnol comunicando a secretaria, né? Aí a gente tem as abreviações, que há negociação com os Estados Unidos de 60% para o Brasil. Depois, a gente vai pular aqui para ficar um pouquinho mais dinâmico para o quadrinho número 5, 6 de julho de 2016. Sérgio Moro autorizando cooperação com os Estados Unidos, Aí, e foi quando a Petrobras passou a ser investigada. Né? Então, o Sérgio Moro participou. Não dá para ele dizer. A fundação até podia não estar criada ainda, mas ele é que abriu as portas, Chico. Está aí a Polícia Federal, por isso que fez esse cronograma, para estabelecer a participação de cada um. Ele escancara e o Xandão pega os caras com a boca na botija, né? Exatamente. Foi a um passo. Aí é que, aliás, o que prova uma bela atuação da justiça, porque quando a justiça evita que a corrupção se concretize da forma que iria ser, poxa, a justiça chegou na hora certa, né? Exatamente. Se não, eram 2 bilhões, sabe-se lá para quê e para onde. Aí, na sequência, tem justamente isso, Chico, apontado nesse mesmo relatório que eu estou citando aqui, que é o de número 10. Eu vou pedir também para... Aí, esse que já está na tela, gente. Aqui as pessoas são muito rápidas. Gabriel Vento é um jato. 25 de janeiro de 2019, a Gabriela Hart, a juíza, homologa o acordo, então, portanto, de mais de 2,5 bilhões de reais. E a gente tem o último, que é o central, que está ali no meio, que no dia 15 de março de 2019, o STF suspende cautelarmente o repasse. Então, portanto, o STF foi quem barrou essa história. Na hora H, sim, aos 50 do segundo tempo, quase na prorrogação. Se não, adeus. O que é que teríamos com esses 2 bilhões? Sei lá, um partido político cuja verba seria mais forte do que o PT e do que o PL, Sim. de fundo partidário, então, que não vinha de fundo partidário, vinha de uma clandestina. Só para explicar, né? Eu acho que vale a pena a gente explicar, a consumação seria o desvio do dinheiro, de fato. Sim, Isso, o dinheiro no CNPJ tem nada a ver com o Tesouro Nacional, nada a ver com a União, nada a ver com o cofre da Fazenda em Brasília, ia para outro lugar. Não, e é aquilo que a gente explicou ontem, o Demore deu exemplo. Imagina o promotor que vai lá na cidade e fala, houve corrupção aqui, está multado, tem que pagar uma multa, 500 mil de multa. O cara paga a multa e o próprio promotor é que vai abre uma firma para administrar o dinheiro. E coloca o dinheiro da multa numa firma particular. Aí ficou escancarado que era uma operação com interesses privados, né? Aliás, teve um trecho que eu acabei não mostrando aqui na minha abertura, que no relatório da Polícia Federal, eles deixam claro, não sei se a gente consegue separar ainda, eu acho que era o 3º ou 4º ali dos meus... Logo depois dos Estados Unidos, Isso, né? logo depois dos Estados Unidos, que é o seguinte, as autoridades americanas, na hora de falar sobre o repasse para o Brasil, está aí, ó, está aqui, ó. Eu vou aqui no telão só para mostrar isso, porque tem a ver com essa relação espúria, né? A Polícia Federal percebeu que os procuradores americanos não traduziam para a língua inglesa o nome exato dos órgãos brasileiros nos seus documentos. E foram explícitos quando definiram que os 80% da multa que deveriam vir para o Brasil, que eram os 2,5 bilhões, seriam pagos a autoridades brasileiras, Brazilian Authorities, e não ao Ministério Público Federal. Por quê? Porque não ia para o Ministério Público Federal, ia para uma fundação paralela. Então, era a consumação de aplica a multa, pega o dinheiro e bota numa fundação que o Deltan é que ia cuidar, com a ajuda luxuosa do Sérgio Moro e de outros lá de Curitiba. Impressionante. Isso está no relatório da Polícia Federal também. Muito bem. E esse relatório, né, documento que vai resultar nesse julgamento que está acontecendo hoje, dia 16 de abril.
que vai definir os próximos passos dessa história, que são as investigações contra a Gabriela Hart, contra o Sérgio Moro também, e outros investigados por irregularidades ainda. Gabi e Chico, na verdade, a parte da Gabriela Hart sim fica com o CNJ, né? Então, essa sessão de hoje... porque ela estava atuando até agora. Como juíza. Isso. Está acontecendo agora, inclusive, não é? A gente tem imagens lá de Brasília, da reunião do CNJ, acho que podemos até colocar aí na tela os participantes, o Luiz Felipe Salomão e outros estão ali, olha aí. É sessão ordinária do CNJ acontecendo agora, em que eles estão decidindo o que fazer. Lembram? O Luiz Felipe Salomão ontem apresentou o relatório, pediu afastamento e afastou. Pediu não, ó, determinou o afastamento liminar, vamos dizer assim, né? Por conta dele. Esse é o Luiz Felipe Salomão. Esse é o Luiz Felipe Salomão. Ele determina o afastamento da Gabriela Hart e de 3 desembargadores. E agora o plenário ali do CNJ tem que decidir se confirma o que ele fez ou não. Em relação ao Sérgio Moro e ao Deltan Dallagnol, esse relatório todo da PF, do CNJ, vai para a Procuradoria e eles podem ter uma investigação criminal no Supremo Tribunal Federal. Podem denunciados ou não pela Procuradoria e aí o STF decide o destino. Porque agora o Moro e o Deltan estão em outro ambiente. Em outro ambiente. Estão no Congresso Nacional, o Moro como senador são de outro e Deltan ramo, como deputado. digamos assim. Exato. Mas os três atuaram, então, nessa ocasião, com agentes públicos ali americanos e também envolvendo gerência da Petrobras. Guilherme Amado já está entre nós. Vamos chamar ele aqui para a nossa conversa, para a gente continuar esse assunto. Tirando essa nota que foi divulgada hoje, também o senador Sérgio Moro está quieto, né? Desde ontem ele não fala nada. Agora, o Guilherme Amado traz história para a gente, novas apurações a respeito disso. Boa noite, Gui. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que nos assistem. O Moro, inicialmente, ia ficar calado. Ontem ele foi procurado por diversos jornalistas que pediram um pronunciamento dele sobre a situação da Gabriela Hart, que até outro dia era aliada dele, colega na Justiça Federal, e situação dos desembargadores também, com quem ele fez durante muito tempo várias dobradinhas, né? Tinha quase que uma linha direta ali entre o gabinete dele e a segunda instância, né, o TRF4, em que ele condenava, o TRF4 mantinha, aumentava um pouquinho a pena e não tinha muita diferença entre o que era o Lava Jato na primeira instância e o Lava Jato na segunda instância. Mas ontem ele ficou em silêncio, ficou completamente calado, não falou nada, mesmo tendo sido procurado bastante vezes, e hoje soltou essa nota, em que soltou a nota depois que ele foi citado, né? Ontem o afastamento era em cima dos colegas e hoje foi divulgado o material em que ele nominalmente é mencionado pela decisão do CNJ, e aí ele diz que tudo não passa de uma completa ficção, e que não houve nada disso, e tira o corpo fora, enfim, tenta se desvincular daquilo tudo, numa atitude que, vamos lembrar, na semana passada, quando ele esteve com o Gilmar Mendes, ele já havia feito a mesma coisa. Para o Gilmar Mendes, ele disse que ele não tinha nada a ver com a fundação, que ele não tinha envolvimento nenhum com aquilo, inclusive ele teria discordado daquilo. E a gente acabou de ver, não é bem assim, né? Exatamente. E, Gui, tem um outro ponto que eu queria trazer aqui com você, né? Porque o Sérgio Moro ele pode responder, inclusive criminalmente, né? Nesse processo que afastou a Gabriela Hart também e outros embargadores. Se essa apuração escalar, né? E o caso chegar até o Ministério Público, o Moro pode responder por peculato e corrupção passiva. E o corregedor Luiz Salomão, né, Luiz Felipe Salomão, que a gente viu agora há pouco, inclusive nas imagens, ele não mencionou qualquer elemento que indique crimes cometidos pelo Sérgio Moro, né, pelo então juiz da Lava Jato. Gabi, pelo que a gente está... Não, o Salomão não mencionou crimes, mas o relatório da Polícia Federal, ao qual a gente teve acesso hoje, esse sim revela crimes, né, Guilherme? Eu não sei se você teve tempo de se debruçar totalmente sobre isso. Que é o de ontem que a gente está falando, isso, né? O relatório. Isso para nós. Mas o relatório da Polícia Federal sim aponta Sérgio Moro e Deltan Dallagnol envolvidos nisso aqui. Isso. Então, você podia explicar para a gente, então, esse próximo passo? Hoje o CNJ está cuidando de Gabriela Hart, mas de que maneira que isso pode chegar no Sérgio Moro e no Deltan Dallagnol? Exato. Isso.
O CNJ, ele só cuida da parte administrativa, né? Ele não vai ver nenhum crime de ninguém. E aí ele pode, tanto em relação ao Sérgio Moro, que foi juiz na época, quanto a Gabriela Hart, os demais desembargadores, ele pode, para a PGR, numa manifestação para a Procuradoria-Geral da República, dizer que o que foi encontrado sobre aquelas pessoas deveria ensejar uma investigação criminal. A PGR, de qualquer maneira, vai ter que se manifestar sobre esse relatório da Polícia Federal, porque em algum momento o Paulo Gonet vai ser provocado a dizer o que ele quer fazer com essas conclusões da PF, né? Ele quer tornar o Sérgio Moro oficialmente investigado no STF pelos crimes de peculato, o outro crime que a Polícia Federal aponta para o Moro. Não, ele quer arquivar, ele quer, em cima do que já tem, oferecer uma denúncia. O Gonet vai ter que se manifestar sobre a situação do Moro, é inevitável. E toda essa parte criminal é no STF. Tanto que muita gente viu na ida do Sérgio Moro ao Gilmar Mendes uma preocupação maior com isso do que com a vida eleitoral dele, que, aliás, o Gilmar Mendes só se debruçaria sobre isso num eventual recurso ao STF, né? O Gilmar Mendes não compõe o TSE, então ele não votaria um recurso do Sérgio Moro numa derrota eleitoral e, claro, também não compõe ali o pleno do TRE que absolveu o Moro. Então, muita gente acha que o Moro estava, na verdade, preocupado quando chegasse ao STF essa questão criminal da atuação dele na 13ª Vara. O que faz todo sentido, né? Porque, enfim, o Moro, de fato, acho que está mais preocupado com isso, inclusive, do que perder a chapa, né, no Senado, do que perder o cargo dele como senador nesse momento. Inclusive, a gente estava conversando aqui, né, sobre esse racha no MPF, esse caso que levou ao afastamento da Hart, né? Ele causou uma rebelião interna no MPF lá em 2018, a gente estava falando sobre isso um pouco antes do programa, relembrando essa história, né? Além de ter sido considerado ilegal pela PGR e pelo próprio Supremo Tribunal Federal também, a apuração lá da Daniela Lima no G1, esse caso ele motivou o afastamento da Hart, né? Ele é visto por integrantes da Procuradoria-Geral da República como um erro, um dos erros mais graves de toda a Lava Jato, e a PGR da época, que era a procuradora Raquel Dodge, ela foi para o Supremo para desfazer o trato bilionário da Lava Jato com autoridades americanas, né? Firmado pela juíza, pela Gabriela Hart, que visava destinar recursos para a fundação que seria criada pela operação, que é tudo que a gente já conversou bastante a respeito disso aqui. Aí a Raquel Dodge, ela alegou que a vara de Curitiba não tinha foro para firmar esse tipo de acordo, que envolvia, inclusive, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e o STF acabou dando razão para a PGR, mas o Ministério Público Federal ficou rachado nesse momento, né? Foi o que aconteceu ali nesse contexto. Na época, a Lava Jato contava com uma blindagem muito forte da associação que representa os procuradores e muitos deles, inclusive, acabaram entregando os cargos, né, Chico Sá, nessa época ali também. Você pode ver tudo isso e dizer, pô, que ousadia desses caras, né? Porque é praticamente reinventar a legislação, é criar uma República de Curitiba, uma república à parte e fazer acordo com outro país, assim, passar por cima de tudo. A gente pode dizer hoje, quem não acompanhou muito na época, pode dizer hoje que parece muito absurdo. Mas na época os caras casavam, batizavam, mandavam no país. É verdade. Os caras eram donos do país. Os caras tinham manchete em todos os veículos no país inteiro, assim, a mesma manchete. Um noticiário inteiramente a favor. Eles eram os reis. Então, visto agora, parece que era a coisa mais absurda do mundo. Mas, na época, era muito poder. Eles eram autorizados. Eles eram autorizados como os reis da nação. E dane-se a lei, dane-se quem acusasse de abuso naquela época. Ô Chico, a gente tem informação de que nesse momento, viu, Guilherme Amado, nesse momento, nos informa aqui a nossa redação,
o Luiz Felipe Salomão está lendo parte do relatório, né? Justamente esse relatório que falou que a Daniela Hart, ou fala que a Daniela Hart, praticou uma espécie de cashback. Gabriela Hart. Eu falei o quê? Daniela. Gabriela Hart. É isso aí. Vamos ouvir um trecho do Luiz Felipe Salomão? Por favor. Não é porque queremos, é porque temos essa tarefa de estar aqui para apurar esses fatos. Volto a dizer, iniciados a partir de mais de 30 representações, a partir de uma correição séria, profunda, examinando dados, examinando documentos, examinando um por um dos processos. Não foi por acaso. Nós não chegamos a essa conclusão da noite para o dia. Nós estamos trabalhando nisso há pelo menos 6 meses, para se chegar a ter certeza do que estava acontecendo lá, do que aconteceu e do que está acontecendo. E eu prossigo aqui. Independentemente desse enquadramento criminal, há essas graves imputações administrativas, como já se disse, que ferem regras expressas. Há também diversos indícios de outras infrações disciplinares e faltas funcionais na conduta da magistrada, ao homologar o acordo de assunção de compromissos firmados pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato e a Petrobras, decorrentes de acordo anterior firmado pelo DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, fato também descrito acima. Por essa razão, e devido à sua maior complexidade e extrema gravidade, considerando-se o contexto das condutas atribuídas a Gabriela, detalha-se a seguir esse fato específico. Então, não foi só esse recorte, foram os fatos pretéritos que culminou com esse aqui. A homologação do acordo civil... Bom, ele continua lendo parte desse documento que a gente estava conversando aqui. Queria ouvir o Guilherme Amado também sobre essa história, né, Guilherme? Quando o Ministério Público Federal estava justamente adotando essa postura, né, por conta desse poder, como disse Chico Sá, estavam se sentindo empoderados justamente por toda essa atuação na Lava Jato, né? A Raquel Dodge teve alguns embates com a Lava Jato em Curitiba. Ela era muito malquista pela Força Tarefa. Teve não só esse, como embates de dia a dia e também de discordância sobre como proceder com determinadas investigações. Bom, e aí nessa ocasião ela ficou sabendo pelos jornais do acordo da Força Tarefa da 13ª Vara com a Justiça Americana, né, com o DOJ americano, e discordou na hora, né, foi o Supremo e ganhou no Supremo. O Supremo entendeu que não cabia à 13ª Vara negociar com o Departamento de Justiça americano, o DOJ, e sim a PGR, né, que pela configuração da nossa arquitetura jurídica, cabia à PGR fazer essa interlocução. Como, aliás, todo o acordo da Odebrecht, por exemplo, com o DOJ, foi firmado pela PGR, né? Era a PGR que lidava com o DOJ, não era o Sérgio Moro, não era a 13ª Vara. Bom, então, nessa ocasião, foi uma das vitórias que a Raquel Dodge teve contra a Lava Jato, contra não só a Força Tarefa Curitiba, mas também o Sérgio Moro, e que fez com que ela fosse demonizada naquele momento. E tinha, como a Daniela Lima, lá no blog dela no G1 explicou, que você estava contando agora há pouco, tinha uma divisão naquele momento muito acirrada dentro do MPF, entre quem era completamente a favor da Lava Jato ou quem tinha algum tipo de ressalva ou era contra, né? Havia uma cisão muito grande dentro do MPF. E é exatamente isso. A Dodge bateu de frente algumas vezes com eles e essa foi uma delas. Guilherme, muitas vezes o CNJ interrompe, né, as sessões para retomar alguns dias depois, etc. Parece que nesse caso há uma preocupação de encerrar logo esse capítulo da Gabriela Hart. Alguns dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça
terminariam um mandato, né, por assim dizer, ali no CNJ. Então, tem essa preocupação, não sei se você está acompanhando esse aspecto especificamente, mas a gente vê que está se estendendo para a noite, né? Normalmente, na justiça, esse tipo de decisão acaba sendo interrompida, né? Assim, quando a gente chega às 6h30, 7 horas da noite, né? Tem essa preocupação, essa composição do CNJ pode trazer resultados diferentes aí se saírem esses integrantes que estão lá hoje? Eu não sei te dizer, Rodrigo, não sei te dizer se vai mudar o placar ou não. É possível, mas eu não sei. Perfeito, tá bem. Não, é uma preocupação que a gente estava acompanhando antes e o CNJ e o próprio Luiz Felipe Salomão estavam com essa atenção para a composição do próprio CNJ, que vai mudando, né? Que tem alguns integrantes do Judiciário que vão se alternando ali na composição do CNJ, Gabi. Sem dúvida. Isso pode ter resultados, a gente vai continuar acompanhando essa história. Agora, daqui a pouco a gente volta a falar dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, porque essa sessão está acontecendo agora e a gente vai trazer atualizações ao longo do programa, mas a gente vai falar aqui a respeito do Glauber Braga, né? O deputado Glauber Braga, ele expulsou do Congresso, no braço, um militante do MBL, o Gabriel Costenaro. Vamos assistir essa cena. Esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso e tem anotação por violência doméstica. E tá vai na filha não, meu deputado! Vai pra fora, deputado! Muito bem! Isso! Olha isso, batendo! Deputado federal! Deputado federal! Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os contra de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Pois é, ele deu uns chutes com ali, direito né? a pé na bunda e tudo. Com direito a pé na bunda e tudo, gente. Cara, esse tipo de política que passou a ser feito no Congresso Nacional, que é da lacração, do gravar o vídeo, totalmente longe de um debate que possa render alguma coisa para o país, é uma desgraça. Agora, você também não pode perder a paciência total, né? Acho que faz parte agora do exercício da função parlamentar. Seja de que ala ideológica você for, ter paciência com essa gente. Eles vão estar lá todo dia enchendo o saco. Eles querem isso. Eles querem um pé na bunda para gravar aquele pé na bunda e mostrar como é perseguido, como é isso, como aquilo. Não, eu ia lembrar só que aquele Mamãe Falei se elegeu deputado estadual em São Paulo, assim, apanhando. Dessa forma. Pedindo para levar tapa na cabeça. Exatamente. E o Ciro Gomes uma vez deu um tapa nele e isso ajudou a eleger o tal do Mamãe Falei. Esse aí vai virar vereador. Caiu na pilha, né? Com certeza esse aqui. Esse aí vira vereador, certamente. Agora, o futuro depois dessas pessoas, a gente sabe o que é. Você citou o Mamãe Falei, depois foi acusado de assédio sexual na guerra da Ucrânia. Então, essa gente faz isso. É do MBL, é a prática do MBL que precedeu o bolsonarismo nesse tipo de coisa. Não sei se o Guilherme Amado acompanhou, né? Se quer... Eu quero ouvir o Gui sobre isso, mas eu queria antes chamar o vídeo do deputado também, o Glauber Braga, que ele publicou um vídeo dizendo que ele não se arrepende de nada também sobre essa história. Vamos assistir aí, na sequência, a gente ouve o Amado também sobre essa história. Vamos ver. Gente, Glauber por aqui. É a quinta vez que esse sujeito provoca. Ele tem um histórico de agressão à mulher. Da última vez, no Rio de Janeiro, na quarta vez, ele ameaçou a mãe de um militante nosso, de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava. Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Não vamos aceitar. Eles tentam nos intimidar, tentam, através do medo, fazer com que a gente recue. Nós não vamos recuar para militante fascista, nem do MBL, nem de organização nenhuma. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Eu acho interessante, depois ele também quase saiu na briga com o Kim Kataguiri, eu vou falar sobre isso também, mas eu queria passar para o Guilherme. Tem uma observação também que eu queria fazer de onde estava a Polícia Legislativa ali nessa hora, né? Porque não é qualquer pessoa que pode entrar assim no Congresso também
E normalmente existe ali um filtro muito grande para quem está entrando e tudo mais. E nesse momento ali, parece também que não estava no entorno ali do parlamentar, né? Mas deixa eu ouvir o Guilherme Amado a respeito disso também, trazer ele para essa conversa e ouvir sua percepção sobre essa atitude aí do Glauber Braga, que também não foi a primeira vez essa semana, né? Essa semana ele está bastante atuante nesse sentido. Mas assim, não tem muito defesa, né, pro que o Glauber fez, porque se partir para isso, não precisa nem ter congresso, né? Se for para briga física, a briga física é a falência do debate, da civilidade, e se há todos esses elementos, eu acredito no Glauber que haja contra esse cara. Tem que levar a polícia, esse cara tem que ser processado, enfim, tem que usar os recursos da democracia, e não é saindo na mão, não é brigando que vai se resolver, né? Ele deu um presente para esse cara hoje e provavelmente ganhou um processo, um conselho de ética que pode levar à cassação do mandato dele, né? Pois é, tem a continuação, o Glauber ele quase saiu na briga também com o deputado Kim Kataguiri, que aí é um outro parlamentar também, né, ligado ao MBL também. Inclusive, esse vídeo ele saiu nas redes sociais do Guga Noblar, aqui do ICL. Vamos assistir também esse vídeo para a gente comentar. Pode falar. Defensor do nazismo. Seus colegas já foram condenados por nazismo. Defensor do nazismo. Pronto. Pode lá. Eu faço uma coisa. Entra com processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Só quero defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro, baixa a mão. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Pra começar, baixa a mãozinha. Não vou baixar, não. Vem fazer o baixar. 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 Tô fazendo. Tá fazendo muito. Tá fazendo. Vamos lá. Aí o Kim Kataguiri ele disse que vai entrar com um pedido de cassação do Glauber, né? Também, porque é isso, a extrema-direita sempre acaba surfando nessa situação. Até por isso é ainda mais complexo, né? Quando essas situações acontecem. Vou pedir também para a gente colocar aqui na tela esse tweet do Kim Kataguiri para a gente ler. A gente não tem aqui na tela, mas eu estou abrindo ele aqui para a gente. Ele diz, isso não vai passar impune, hoje mesmo eu vou entrar com pedido de cassação contra o deputado. Começou com agressões contra o Costenaro, que foi justamente esse vídeo que a gente mostrou antes, que vão de empurrões a chutes e terminou com tentativas de me agredir. Eu citei na semana passada um bate-boca que ele teve, né, que foi com o Gilvan da Federal, mas foi ao contrário. Daí o Gilvan foi para cima dele, né, ali querendo intimidá-lo, ele continuou sentado. Ali eu acho que estava justamente esse exemplo, né, do que diz o Guilherme Amado, né, de quando a gente tem o embate político que de fato acontece, mas que não pode, né, partir para uma agressão de fato. Guilherme, a gente tem agora aí, para quem está nos acompanhando, a imagem do print, né, do Kim Kataguiri postando nas redes sociais a respeito do Glauber Braga. Acho que tem uma diferença, né, Guilherme, naquele embate com o deputado Gilvan da Federal, lembra? O cara que estava com a bandeira do Brasil, aí o Glauber falou, olha, você não adianta nada usar a bandeira do Brasil e ficar defendendo o Elon Musk, aqui um bilionário dos Estados Unidos. E a partir daí houve um bate-boca e naquele caso foi o Gilvan que foi para uma posição intimidatória e aí o Glauber foi no limite. Ali acho que ele agiu no limite parlamentar de um embate duro e tal, mas não chegou a ter troca de supapo, né? Aqui... na primeira parte, principalmente, em que há aquele moleque do MBL ali fazendo aquela molecagem que eles fazem mesmo, o Glauber Braga ultrapassa esse limite, né? Claramente ultrapassa. Então, eu acho que pode ter consequências. Espero que não, porque o Glauber Braga é um deputado valoroso. Vamos lembrar, estamos falando do Moro hoje. Ele foi o primeiro que foi lá no depoimento do Moro e falou, o senhor é um juiz ladrão.
como se diz no futebol, um juiz fora da lei, um juiz que roubou, que apitou para beneficiar um time, né? Então, o senhor é um juiz ladrão. Isso colou muito naquele dia. Ele tem essa atuação bastante forte, mas tem que ter um limite, né? É difícil você traçar essa linha. A Sâmia Bonfim faz isso muito bem hoje, né? A Sâmia consegue aguentar e revidar na palavra de maneira forte, mas sem perder esse equilíbrio. Mas é difícil, não dá para você bancar o santo e dizer que... Porque os caras, eles são feitos disso. A única arma deles é essa provocação. Eles ganham eleições, eles monetizam isso nas redes sociais, eles vendem esse pé na bunda aí, amanhã vira dinheiro para os caras. Sim. Eles monetizam no YouTube, eles ganham dinheiro com isso e ganham votos com isso. Então, eles vão viver fazendo disso. Cabe a quem for provocado ter o máximo equilíbrio e segurar. É o máximo de enfrentamento. Toma uma maracujina antes de ir para a Câmara e segura a onda. Não dá. Enfrentamento... Desculpa, fala. Não, só ia falar da Sâmia, porque a gente citou, para quem não sabe, a Sâmia Bonfim, que é parlamentar também, ela é esposa do Glauber. Sim. Mas existe um ponto fundamental aí, é que a mulher, ela não pode se colocar como histérica, porque qualquer coisa que seja acima do tom, como parlamentar, ela vai ser apontada como uma mulher histérica, como uma mulher que não sabe ali discutir no embate político. Então, tem esse componente ali que sempre vai estar presente. Então, a Sâmia, ela sempre foi uma militante muito atuante, mas no Congresso Nacional ela sempre teve uma postura ali 100% de fazer críticas, mas ela nunca é completamente dentro... porque a gente está aqui discutindo se é ou não fora do tom, mas a Sâmia, ela sempre teve essa atuação e ainda que ela seja muito firme nas posições dela. Muito, não... Gui, também queria te colocar nessa análise. Não pode perder a razão, né, gente? Assim, e o que aconteceu com o Glauber foi isso. Ele acaba perdendo a razão ali quando ele bota o cara a pontapés para fora do Congresso, quando ele poderia ter chamado a Polícia Legislativa e ter argumentado para tirar o cara ou registrar uma ocorrência, né? Ele relatou uma série de coisas ali que são crimes, né? Se o cara ameaçou uma idosa falando onde você mora e tal, isso é crime, né? Então vai à delegacia, registra ocorrência, cobra da polícia que se investigue, cobra da justiça. Agora, se a gente vê o deputado passando essa mensagem, o cara que está o militante que está na rua, que admira o Glauber, ele vai entender que ele tem que pegar um pedaço de pau também e partir para cima do bolsonarista, entendeu? E o bolsonarista vai achar que ele tem que revidar com uma arma e vai matar esse militante. E aí a gente vai entrar em guerra civil. Aí, entendeu? É a falência de tudo. E a gente já teve cenas assim, né? Não é como se não... Teve várias cenas assim. No Paraná, o caso do Paraná. O caso do Paraná. Então, assim, se você vê um congressista que ganhou o voto de confiança da sociedade para estar lá debatendo, para estar lá num cenário de civilidade, agindo assim, é muito ruim, porque é um exemplo ruim que passa. Isso, de novo, como vocês falaram, estamos falando de um ótimo parlamentar, né? O Glauber é um cara seríssimo, é dedicado, empenhado, e vai ser uma pena se a extrema-direita conseguir caçar o mandato dele, e ele hoje deu uma oportunidade para isso, né? Ainda mais com o Arthur Lira. O Arthur Lira que não gosta do Glauber, já tem um contencioso ali. Para ele é um prato cheio, né, gente? Prato cheio para o Arthur Lira agora, querendo se vingar de igual maneira. Se bem que ele quer se vingar do Padilha, mas... Agora, o Arthur Lira nunca cuidou disso, né? Não. Desde o começo. Essa legislatura tem esse tipo de treta desde o primeiro dia. Que é da lacração, que é desse vídeo gravado e não do debate. Ele poderia ter, a essa altura, eu sei que é uma missão difícil isso, parar esses caras do MBL e essa militância aí da extrema-direita, mas tentado dar algum ordenamento a essa história. Demais isso. O que se pronuncia não é bom, né, Chico? Assim, diante da submissão do Lira. Não mesmo. É isso. Muito bem, gente. Vamos continuar acompanhando essa história. Acho que, vai acabar essa história, a gente vai ter que continuar acompanhando para entender se vai escalar de fato, né, para encaminhar para algum tipo de cassação, porque, gente,
assim, levando em consideração todos os casos que poderiam ter cassação de fato ali, casos seríssimos, inclusive, né, envolvendo parlamentares, vamos ver como é que vai se desdobrar essa história, porque realmente o Glauber é um deputado muito atuante que faz um serviço bastante muito importante na Câmara. Sim. Muito importante. Lembrando que o Nicolas Ferreira teve 2 momentos, naquele momento do desrespeito, que ele põe a peruca e vai para a tribuna, e o outro momento em que o Lula foi na abertura desse ano legislativo, né, foi ali para o Congresso e o Nicolas e outros puxam xingamentos contra o presidente da República. Não era uma agressão física, mas foram 2 momentos assim, de desrespeito grave. Transfobia, né? Transfobia e depois o ataque direto, o xingamento ao presidente da República. E não houve nenhum tipo de punição a ele, né? Então vamos acompanhar se agora o Arthur Lira vai querer andar esse processo. É algo que a gente vai acompanhar aqui de perto. É preocupante. É isso aí. Guilherme Amado, obrigada por hoje. Fiquei sabendo que você está aqui pelas redondezas. Em breve você vai estar por aqui, Estou. né? Gastou a caneta, eu já soube aqui. Já soube que gastou a caneta. Muito bom, Gui. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Querido. Valeu, pessoal. Beijos. Bom programa. Boa Obrigada. noite. A gente continua por aqui, voltando a falar sobre o Congresso, só que agora a gente vai falar sobre Ricardo Lewandowski, né? A gente adiantou no início do nosso programa, falando sobre o ministro ter encarado a bancada da bala na Comissão de Segurança da Câmara. Essa foi a estreia do Ricardo Lewandowski no Congresso e o objetivo dessa comissão era falar da fuga dos presos lá de Mossoró. Você deve se lembrar dessa história, né? Só que acabou sendo uma grande discussão, se falou sobre armas, também críticas ao ministro Alexandre de Moraes e sobre a saidinha, que foi um veto, né, do presidente Lula, que está sendo muito discutido nessa semana também. Inclusive, falamos Em Detalhes hoje a respeito disso. Vale a pena dar uma olhada, porque se discute de forma técnica o que isso tudo representa. Agora, Chico Sá, Lewandowski, ele deu mais uma do Vingadores, como a gente chamava ali o ministro Flávio Dino, né, o antecessor dele, ou ele foi mais do tipo devagar, Olha, né, uma coisa mais o técnica? Lewandowski, ele é um juiz de Suprema Corte, ele é aquela elegância, saber jurídico, explica tudo ali com a paciência total. Não é o estilo Vingadores do Flávio Dino, que chegou a um ponto da própria oposição não o chamava mais. No final não chamava porque a lacração virou contra eles. Virou contra isso, feitiço contra o feiticeiro, não adiantava. Porque o Flávio Dino, ele sabe essa nova linguagem, ele sabe falar para a rede social, ele sabe se comunicar. Não é o caso do Lewandowski, que tem uma competência jurídica, ninguém pode questioná-la, mas é outro estilo. O Lewandowski sequer tem rede social. Assim, o Lewandowski, ele não entra na briga com Elon Musk, porque simplesmente ele não sabe nem o que é Twitter. Graças a Deus, é uma postura, é uma escolha humaníssima. Ele é de outra escola. Acho que quando o Lula o chama para integrar a equipe, ele sabe disso, ele sabe que ia perder com a ausência do Flávio Dino, esse ministro mais forte, mais combativo, que, ao contrário do que vimos com o Glauber Braga, que perdeu a paciência, o Dino não perdia a paciência nenhuma. E era muito firme também. E lá o Nicolas Ferreira, que a gente citou aqui, o Nicolas Ferreira o atacava assim, 1, 2 vezes, tentava ir para um lado, para o outro. Recebia o quê? Recebia em troca sabedoria jurídica. Isso. O Flávio Dino ainda, só para completar, sabedoria deboche jurídica, ironia, deboche, e sempre tinha um salmo, sempre tinha um toquezinho da Bíblia, livro que ele conhece como ninguém, para acabar com a extrema-direita. Rodrigo, eu queria também falar sobre isso como estratégia política para esvaziar a extrema-direita, né? O Lewandowski chegou a usar uma expressão que a gente até falou no início do programa, que é o tal do latinório, né? Uma fala cheia de expressões em latim. Ele falou, perdoem-me pelo latinório. Isso. Assim, aí o pessoal deve ter olhado. A gente tem um vídeo disso. Tem, vamos ver. Vamos assistir. Ver, então, vamos ver. Por favor. Me permita um latinório. O uso do latim é talvez um vício dos juristas. Eles dizem ex facto oritur ius, o direito surge dos fatos. Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Os CACs hoje congregam cerca de 1 milhão de caçadores, atiradores e colecionadores. Eles existem, estão na realidade. E, a partir disso, eles serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades.
Esse estilo é uma outra tática, bem diversa do Dino, mas eu fico me perguntando se isso também não dá uma esvaziada nos bolsonaristas, porque como é que eles vão transformar isso aqui num vídeo de lacração no dia seguinte? Não dá, né? E pega até mal. Você atacou o Lewandowski, um ex-juiz de Suprema Corte, que merece respeito, inclusive pela idade. Sim, é um senhor. Pela sabedoria, pela idade. Talvez esvazie do mesmo jeito. Talvez eles desistam. A Gabi falou, ou você, né, Chico, que os bolsonaristas chegou uma hora que desistiram de chamar o Dino, porque chamavam o Dino e apanhavam. Talvez eles desistam de chamar o Lewandowski, porque devem ter achado muito desanimado, aula de latim, isso aí não rende para a rede social, aula de latim. Então, quem sabe, vão continuar chamando o Lewandowski para tentar explorar? Eu acho que não rendeu para as redes sociais deles. Foi interessante. Sabe assim, o cara vem com tudo para dar uma pancada e fala, calma, meu querido, deixa eu contar uma historinha em latim para você. Desfaz, né? E tem também um vídeo, né, para a gente fazer essa comparação, Chico, de como realmente a postura dos dois ali, política, do estilo. A gente tem primeiro a fala do ministro Ricardo Lewandowski a respeito da fuga de Mossoró, que a gente vai assistir primeiro. Na sequência, a gente traz aqui um contexto do ministro Flávio Dino também. Vamos ver primeiro a saudade de Flávio Dino, com vocês. Vamos ver, então, primeiro o ministro Ricardo Lewandowski, vamos ver. A fuga do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. Ninguém esperava, ninguém queria. Eu, com alguns dias de exercício da pasta, fui surpreendido com esta fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto às senhoras e aos senhores que foi a única e será a última. A fuga... Muito bem. A gente teve, então, uma fala mais comedida, né? É impossível a gente não comparar, a gente não lembrar, né, do Flávio Dino. Quando ele era ministro, ele foi várias vezes ao Congresso. Em geral, ele encarava essas provocações, devolvia, como disse muito bem Chico Sá, com ironia, com deboche, só que quase sempre ele era o rei da lacrada, né? Que rendia aqueles recortes para as redes sociais. Tempo certo da lacração também, né? O cara é muito bom. Exatamente. A gente tem um recorte dele, Chico Sá, que eu acho que exemplifica muito bem a sua fala, que é contra o senador Marcos Duval. Vamos ver também. Construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não tem suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Do latinório aos Vingadores, aos heróis aí. Você vê que o assunto falaram a mesma coisa. O Lewandowski estava se referindo à mesma história. Não adianta inventar, são os fatos. Só que falou em latim. O Flávio Dino aplica uma voadora com os Vingadores. E ainda diz que não tem medo dele, que enfrenta o debate na porta do Ministério ou em qualquer lugar. Era outra energia, né? Mas o Lewandowski hoje ganhou também o jogo ao esvaziar a agressividade dos caras. A lacração. E ao mostrar tranquilamente que, por exemplo, a saidinha a que ele se refere, saidinha de presos que já saem, que já estão no semiaberto. Então, não adianta fazer essa histeria toda aí, essa coisa populista, botar Datena no debate, quando a realidade é outra. É isso. Vamos ouvir um trecho, então, você queria fazer mais algum comentário, Chico? Não, eu queria chamar um trecho aqui do julgamento, né? Na verdade, não é do julgamento, é isso. É, do julgamento do CNJ. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem agora imagens do Conselho Nacional de Justiça, do julgamento a respeito, né, disso. Vamos ver. O ministro Barroso fala neste momento. Como regra geral, primeiro, os atos que vêm do Ministério Público Federal tem presunção de legitimidade, como os atos do poder público em geral. Ninguém supõe que o Ministério Público, como regra, esteja participando de algum tipo de maracutaia, de algum tipo de coisa errada, para você olhar um acordo proposto pelo Ministério Público como se fosse alguma coisa suspeita que você devesse esquadrinhar para ver se não tem uma fraude ali embutida. De modo que essa moça está sendo punida sumariamente antes da instauração do PAD,
por ter praticado o ato jurisdicional de homologar um acordo celebrado pelo Ministério Público Federal com a Petrobras em cumprimento de um outro acordo celebrado nos Estados Unidos por 2 órgãos de credibilidade. O acordo envolvia 853 milhões de dólares e previa, o acordo era para ser pago nos Estados Unidos. E aí se previu que 80% desse valor viria para o Brasil. Era um acordo bom, era um acordo positivo. E aí estabeleceu-se que metade desse valor... A gente está ouvindo o ministro Luiz Roberto Barroso, né, falando do julgamento, Rodrigo. Porque aí está falando o aliado da Lava Jato. O ministro amigo TV Globo, da Lava Jato, Moro, fazendo a defesa da Gabriela Hart. Ele estava usando o seguinte argumento nesse trecho que a gente ouve, né, Chico? A juíza estava homologando uma proposta do Ministério Público, como é que ela ia saber que era algo estranho? Ora, o ministro, eu não sei se ele já tocou nesse ponto, mas a Gabriela Hart tratou do acordo com os procuradores fora dos autos, a mesma prática que o Sérgio Moro fazia. Então não é assim que ela, pobrezinha, inocente, estava sentada, recebeu tudo ali, não sabia direito. Não sabia o que estava assinando, pelo amor de Deus. Não sabia o que estava assinando. Não, ela admitiu, inclusive, tem um trecho do depoimento dela em que o Luiz Felipe Salomão pergunta, mas a senhora conversava com os procuradores? Ah, eu conversava às vezes, eu falava para eles não fazerem isso, mas eles me procuravam. Conversava sobre o quê? Essa história aí da Petrobras. Então ela conversava fora dos autos, é nesse ponto que a gente está. Mas o Barroso, como a gente sabe, era um aliado da Globo, do lavajatismo, desse mundo liberal, que acha que ia refundar a República com a Lava Jato, a maior operação de todos os tempos, e está querendo salvar o pescoço, nesse momento, da Gabriela Hart, pelo que eu estou entendendo no voto até agora. Não, a tendência é essa, a fala dele é nessa linha. Ele já havia... sinalizado, né? Já havia sinalizado que era isso. É tanto que se fala de algum mal-estar, para usar o verbo, usar uma situação que a imprensa gosta muito, de um mal-estar no Supremo por conta dessa divergência dele com o Gilmar, com o Xandão e etc. Ele dá uma aliviada para os lavajatistas e está dando essa aliviada agora. Só para a gente explicar, né? Ele, como ministro do Supremo, integra o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eu não tenho de cabeça agora como é que é, mas é integrado por vários, enfim, as pessoas são indicadas para lá de várias formas e uma das formas é ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O Barroso. E ele, nesse momento, está fazendo a defesa no voto, a defesa da Gabriela Hart. A gente vai continuar acompanhando essa sessão, pode sair a decisão, acho que vai demorar, hein, Gabi? Se ninguém pedir vistas ou pedir para interromper para amanhã, vai avançar aí pela noite. Exatamente. A gente tem agora aqui para conversar com a gente, continuar conversando a respeito disso, o jurista Pedro Serrano, ele que é advogado, a gente vai continuar falando a respeito da Lava Jato. Acho que vale a pena. Bom, primeiro eu vou dar boa noite, né, professor? Obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Doutor, vamos lá, né? Primeiro eu quero perguntar como é que o senhor está avaliando essas informações que a gente teve hoje, desde o relatório da Polícia Federal sobre o uso do dinheiro da multa da Petrobras. Acho que para a gente começar essa conversa. Esse relatório que aponta não só o envolvimento da Gabriela Hart, mas também do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol na construção desta fundação que, né, seria administrada, enfim, a gente só deixou de ir porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso. Eu acho que são 3 questões que me chamam a atenção no geral. Primeiro, essa questão. Você teria uma tentativa, digamos assim, de desviar uma quantia imensa de recursos públicos, né, para fins privados. Né? Isso, no relatório do ministro Salomão, ele tem um trecho que ele destaca isso, que o que surpreende como resultado da correção não é propriamente, diz ele, o uso da Lava Jato para fins políticos, que isso, segundo ele, já é mais do que demonstrado publicamente, né? Mas essa, vamos dizer, uso para fins privados de interesses públicos. Né? Então, isso realmente surpreende, é algo surpreendente pelos valores envolvidos e por tudo. Né? Nesse caso, você teria a tentativa de uma, vamos dizer, destinação para fins privados de uma quantia imensa de dinheiro.
E veja, isso no interior de uma operação que se pretendeu a maior operação da história contra a corrupção, né? Corrupção no plano filosófico-político, eu não vou falar aqui no plano penal, mas no plano filosófico-político, na história da modernidade, ela significa exatamente a ruptura com a ideia de patrimônio do rei pela ideia de patrimônio público. Ou seja, o patrimônio não é de uma pessoa, do rei, ela é patrimônio do público. E se você o corrompe, quando você se apropria privadamente do que é público, qualquer bem público, né? Então, uma operação, não sei o nome, querem dar esse nome de guerra, né? Operação, etc., Lava Jato, esse grupo de agentes públicos que se reuniu para supostamente combater a corrupção é de estarrecer esse imenso valor sendo destinado a fins privados. Mas existem outras questões também dessa mesma natureza relevantes. Por exemplo, a destinação do dinheiro depositado pelas leniências e pelas multas. Há uma parte desse dinheiro grande, que é um valor imenso também, que não se sabe direito a destinação, ainda não se apurou para onde foi, né? Provavelmente foi até para questões de interesse público. Não estou querendo levantar suspeitas a priori aqui, mas o accountability, os mecanismos de registro são absolutamente tumultuários desse dinheiro. Algo impressionante. No poder executivo, no poder legislativo, quando você gasta um dinheiro público, quando você respira, digamos assim, tudo é registrado, tudo é produto de accountability, de controle, de mecanismo de controle, e foi uma gestão de grande quantidade de dinheiro de forma absolutamente não controlada, né? E uma terceira questão que também chama atenção, o dinheiro destinado a acionistas minoritários, né? Era importante investigar mais a fundo isso. Primeiro, o porquê de uma quantia tão grande destinada a acionistas minoritários, né? O argumento seria do prejuízo que eles sofreram com o prejuízo sofrido pela Petrobras, mas a realidade é que nas leniências, ao que eu lembro, nas delações, as empresas não assumem em nenhum momento que havia prejuízo ao erário público. Elas falam de corrupção, de ter pego uma parte do seu lucro, do seu dinheiro e dado para servidores públicos ou destinados para partidos, sei lá, os mecanismos que eram delados lá. Mas não se falava em superfaturamento, né? E outra, como é que se chega num valor de, acho que é 2 bilhões destinados aos acionistas minoritários? Acho que precisa investigar esse fato, investigar quem eram os advogados desses acionistas minoritários, se eram advogados dispersos, se estava concentrado em um ou alguns, e principalmente se for um ou alguns os destinatários da maior parte desses clientes, tem que se investigar o valor dos honorários, porque pode estar aí a fonte de uma eventual corrupção. Sim. Né? Então você precisa investigar, isso é um mecanismo pelo qual você cobra lá 20% do cliente, chega a um acordo. Veja que chegar a um acordo nesse caso é meio fora do padrão, do comportamento inclusive do Ministério Público nessas questões. Não houve nenhuma decisão judicial determinando a indenização transitada em julgado, é um mero acordo de bilhões de reais. Então tudo isso chama atenção, vamos dizer assim, pelo menos, né? E levanta uma série de indícios. O relatório é muito preciso em relação a isso, aponta crimes, os piores crimes que se pode cometer contra a administração pública, né? E, obviamente, esses indícios todos têm que ser objeto de apuração e, óbvio, condenar de forma definitiva alguém só depois do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Mas, nesse momento, exatamente para poder haver uma apuração sem interferência dos investigados, à vista que já se demonstrou interferência desses investigados quando exerciam a função jurisdicional em investigações que deveriam ocorrer e não ocorreram. Então, exatamente para evitar interferência indevida, que já ocorreu, esses investigados já praticaram esse tipo de ato, né, segundo aponta o relatório. Para evitar interferência, se afasta ele dos cargos. Veja, uma questão de bilhões de reais, é óbvio que isso é mais do que motivo, e uma série de ilegalidades, não só essas que eu falei aqui, é óbvio que isso é mais do que motivo para ser investigado, e em sendo investigado, gente que já interferiu em investigações precisa ser afastada do cargo para que não volte a interferir. Perfeito. Né? Sumir com provas, etc. Então, realmente a decisão é correta, o relatório é preciso, é muito bem feito.
e a orientação jurídica que ele imprime é absolutamente adequada. Só o valor que seria reservado para a reparação dos acionistas minoritários seria de 1 bilhão e um pouco mais, né? 250 milhões. 1 bilhão, 250 milhões. Não. Um valorzinho. Só para lembrar, o Lula foi acusado num processo considerado pelo STF, mas depois principalmente pelo Comitê de Direitos Civis da ONU, foi acusado num processo considerado fraudulento, né? No sentido dos direitos humanos e dos direitos de Lula. Ele foi acusado de ter supostamente sido beneficiado por uma suposta reforma num apartamento que não era dele de 700 mil reais. Você está falando em 1 bilhão e quanto, perdão? E 250 milhões. Olha, veja uma proporção. Quanto é que um advogado ganha de honorário num caso desse? 20%. 20%? Nós estamos tratando aí. Dá para todo mundo fazer a festa aí, né? Por isso que precisa investigar. Por isso que precisa investigar. Por isso que precisa investigar essas questões. Essas questões precisam ser investigadas sem gente investigada no exercício da jurisdição podendo atrapalhar esse tipo de investigação. É isso que eu me ponho, me surpreende muito o voto que o ministro Barroso está dando. Ele que era tão cioso dessas coisas, alegava tanta preocupação com isso na Lava Jato, por que esse interesse dele agora de mudar o seu caminho? Nós estamos falando em bilhões de reais. Só agora está dando 1 bilhão e 200 milhões de reais. Precisa investigar. Muito estranho o caminho do voto do Barroso até agora, doutor Paulo Serrano. Mas, doutor Pedro Serrano, outra coisa interessante dessa indústria do mundo aí dos advogados, levando em conta que tivemos várias denúncias de envolvimento dos advogados nos casos das delações, essa questão dos acionistas minoritários, a gente precisa saber, inclusive, se isso... se os clientes procuraram os advogados ou os advogados foram atrás desses clientes, formando ali um pool para atacar numa área que tinha o envolvimento de pelo menos 1 bilhão e pouco. Não, acho que é fundamental o que o Serrano está chamando a atenção. É fundamental. Porque a gente está olhando muito para a fundação. Isso é mais importante. A gente está olhando muito para a fundação, para essa fundação da Lava Jato. E há esse outro enfoque aí, porque a fundação da Lava Jato teria uma administração privada, mas é uma fundação, não vai para o bolso diretamente de alguém, iria operar um esquema político, né? Agora, aqui nós estamos falando... Não, o Serrano foi num ponto muito bom. Se fosse efetivado, seria grave. Gravíssimo. Seria uma fundação privada gerenciada pelas pessoas físicas, de agentes públicos, que estavam pegando dinheiro público para isso, sem nenhuma autorização legislativa, sem nenhum debate público, é dinheiro nosso. Então isso é grave também. Mas é que o outro me chama a atenção que ninguém esteja falando. Verdade. Eu acho que precisa ser... O da fundação está mais do que provado, vamos dizer assim, a materialidade. O outro não. O outro precisa investigar mais, precisa investigar essas coisas. Quem são os advogados? Quanto cobraram? Como é que foi o mecanismo de organização desses clientes? Né? Porque, veja, eu nunca vi um acordo de 1 bilhão e 200 milhões, é isso? Ser feito com dinheiro público dessa forma, promovida pelo Ministério Público em benefício de particulares, ué. Exatamente. E que como chegaram nesse valor, que prejuízo é esse que os acionistas minoritários sofreram se os delatores falam que não houve superfaturamento? Que prejuízo é esse? Né? Eu ouvi falar, por exemplo, que a Petrobras contabilizou coisa de 6 bi de prejuízo. Como que 1 bi e 200 vai para acionista minoritário? Qual o critério? Há uma sentença judicial, com perícia judicial, com debate judicial, que depois dos devidos recursos transitou em julgado, chegou a um valor de suposto prejuízo? Não. Isso tudo é feito na saliva entre alguns procuradores, sei lá que advogados, que precisa investigar isso aí. Agora, não dá para, na minha opinião, gente que estava envolvida no assunto na época, ser mantida nos seus cargos, porque podem atrapalhar essa investigação, essa e as outras, a da fundação, a da destinação do dinheiro depositado em juízo, e as outras questões que estão envolvidas aí, tem uma série de ilegalidades apontadas. Você manter essas pessoas nos cargos
É um risco de que não se consiga realizar de forma adequada essa investigação. Aí que é estranho. Porque essas mesmas pessoas, eu quero insistir, foram apontadas pelo relatório como tendo agido no exercício da jurisdição para prejudicar a investigação, não dando cumprimento a ordens do Supremo Tribunal Federal. Isso foi falado no relatório. Sim. Como é que você vai fazer uma investigação nesse ambiente da Justiça Federal do Sul do país, mantendo essas pessoas no exercício da jurisdição? Não pode, senão não vai ser uma investigação séria. Por isso que é estranho o voto do Barroso, né? Porque ele acabou... A gente separou aqui um trechinho, Gabi, Chico e Pedro Serrano. O Barroso diz que não quer o afastamento, que ele acha grave. Ele diz o seguinte, ó, abre aspas, ministro Barroso agora no CNJ. Acho grave o afastamento desses juízes. É justamente o contrário, né? O Serrano está dizendo que Ele não votou ainda. Ele não votou, mas está encaminhando. Mas já sabemos o que se encaminha aí. Está se encaminhando. Inclusive, a gente tem as imagens agora. Seguir a investigação. É o que o Pedro Serrano estava dizendo. Eu não entendo, sinceramente, o que eu não entendo, né, todo esse assunto da Lava Jato, desde que eu defendi o juiz Apio e pude ver como ele agiu, é a imensa resistência de um segmento do judiciário que se investigue a acusação de crimes. E gente que até ontem estava aí postulando que havia uma revolução moralista no país aí de combate à corrupção, não quer agora que se investigue a má gestão, pelo menos dá para dar esse nome, má gestão, de bilhões de reais. Véio. Agora, por que essa resistência que se investigue de forma honesta, isenta, lisa? É importante afastar, porque essa gente está envolvida em acusações de crimes graves e precisa realizar essa investigação. Com essa gente no cargo, pode ser que haja um atrapalho a essas investigações. Essa é a razão fundamental. É uma medida de proteger essas investigações. E um judiciário precisa ter, mais do que os outros poderes, uma imagem de isenção, de moralidade, de ética perante a comunidade, porque é ele que julga a gente, nós cidadãos. É ele que diz se eu vou ser preso ou não. É ele que diz se eu devo perder meu patrimônio ou não. Né? Quer dizer, se há um caso em que precisa haver o afastamento dos agentes públicos para possibilitar uma apuração isenta, é esse, que envolve o poder que é o poder que deve defender a lei, a Constituição, a ordem. Né? Então, é evidente que mais do que qualquer outro poder ou outra função, tem que se afastar esses servidores para que haja uma apuração que seja verdadeiramente isenta, sem interferência. Né? E me surpreende muito o ministro Barroso, depois de todos os votos que ele deu no Supremo, depois de toda a trajetória dele, vamos dizer, dura, na aplicação do direito penal, na restrição a direito de gente pobre, na restrição a direito de um segmento político do país, aparentemente pelo simples fato de ser um segmento político. Né? Esse tipo, ele ter essa postura nesse caso agora. Né? Ora, seja coerente com o que ele decidiu na própria Lava Jato. Se era importante prender preventivamente, tirar pessoas da liberdade na época para se preservar investigações, segundo ele decidiu, por que não agora afastar do cargo quem pode usar do cargo, quem, segundo o relatório, já se utilizou do cargo para evitar investigações no assunto? Né? Me parece evidente que não há nenhuma coerência no comportamento, com todo o respeito que eu tenho pelo excelente ministro que ele é, né? Grande ministro do STF, mas não há coerência com relação às suas decisões anteriores. Eu creio que aí há um déficit de coerência dele, que é a razão pela qual acho que ele deveria revisar o ato dele antes que esse julgamento terminasse. Pois é, parece que ele já terminou de votar. Em breve a gente vai trazer aqui informações. Já temos, inclusive. O ministro Barroso votou por revogar o afastamento da Gabriela Hart e também dos magistrados do TRF4 e pediu a abertura de um processo disciplinar. Essa é a informação que a gente tem de momento. Quem está agora com a fala, que você está vendo aí na sua tela, é o ministro Caputo Bastos. Eu queria aproveitar e emendar aqui uma pergunta, professor, a respeito, a gente tem o nosso colega Luiz Nassif, ele fez uma postagem falando a respeito do voto do ministro Barroso, da fala, né? Porque ele ainda não tinha votado, mas ele diz o seguinte: Barroso diz que não houve crime na fundação da Lava Jato porque foi só tentativa. E a tentativa de golpe, então, não foi crime segundo essa interpretação, né? Porque
gente está dizendo aí, ele está se referindo ao 8 de janeiro, porque de fato a gente não teve a consumação, senão a gente não estaria nem aqui tendo essa conversa agora nesse momento. Mas queria ouvir a sua análise a respeito disso, doutor. É uma interpretação que ele pode ter, eu não estou querendo... eu acho estranha, porque na realidade o crime não se consumou aí não pela vontade dos agentes, né? Foi por uma vontade estranha, foi interrompido, mas os atos de início da execução do crime foram realizados. Na corrupção, por exemplo, basta ver a promessa do benefício, não precisa ver o benefício. Na corrupção, basta ver a promessa, né? E o relatório aponta a possibilidade de cometimento de 2 crimes de corrupção, né? Eu não vejo por quê. E outra coisa, a falta disciplinar estaria caracterizada. Não precisa haver crime para poder haver falta disciplinar, né? Então, eu realmente não estou entendendo aí aonde ele quer chegar com esse argumento, sinceramente. Chico. O Serrano, mais uma questão. E esse conluio com agentes estrangeiros, norte-americanos, com as autoridades da Lava Jato? Isso, que crime a gente pode ver, avistar aí? Contra a soberania nacional? O que é que teríamos aí em vista do direito? Olha, tem que olhar, eu não sou um criminalista, precisaria olhar com vagar esses fatos, né? Eu vejo claramente, na minha área, eu estudei o assunto na época, inclusive, houve um evidente descumprimento das normas de colaboração internacional, né? Você teve, inclusive, a chamada colaboração selvagem por parte de um procurador da Suíça que foi lá processado e afastado do cargo, né? Ou seja, mas esse é um dos exemplos. Tem outros. Tem, por exemplo, crime de lesa pátria, né? Por aí vai. Não, crime de lesa pátria não existe no Brasil, né? Como crime. Mas você tem depoimento de réus aqui no Brasil, ou investigados, perante autoridades estrangeiras, a acusação de isso ter ocorrido sequer sem a presença de uma pessoa do Ministério Público local, sem nenhum tipo de tramitação de procedimento junto ao Ministério da Justiça, que é o que a lei determina, ou seja, uma absoluta ilegalidade, né? Então, aí você pode ter caracterizado, eventualmente, abuso de poder, prevaricação. Precisa olhar, precisa ver quais são os crimes, mas não é só crime, você tem certamente infração disciplinar. Veja, o CNJ não decide sobre crimes, ele toma lá conhecimento, ele manda para o Ministério Público investigar, que é o que ele deve fazer, na minha opinião, né? Aliás, o Ministério Público já deveria ter iniciado a investigação, porque ele não precisa de representação do CNJ para investigar isso como crime, né? O que o CNJ decide é sobre o plano disciplinar. Ora, se o ministro Barroso acha que deve abrir processo disciplinar, é porque ele acha que há a possibilidade de infração disciplinar. Então, a questão não é saber aqui, eu não quero entrar nesse debate, se há crime ou não. Para mim, há materialidade de crime. Mas, para ele não haver, tudo bem, mas ele acha que há materialidade de infração disciplinar, tanto que ele está mandando abrir processo, né? Ora, isso já é o suficiente para afastar as pessoas do cargo, preservar essa apuração disciplinar, a apuração de provas, né? A coleta de provas, né? Eu acho que realmente me preocupa isso, né? Me preocupa porque o juiz Apio foi afastado sem haver processo disciplinar por uma conduta infinita. Olha, se fosse verdadeiro a conduta que foi atribuída ao juiz Apio, que não é, se fosse, seria infinitamente de agressividade inferior a essa que nós estamos cogitando agora, a ordem jurídica. Seria uma conduta, inclusive, fora do exercício da função, e ele foi afastado por um ato cometido depois do horário de expediente, supostamente cometido depois do horário de expediente, fora da função, e foi afastado e tudo bem, eles, né, mantiveram o afastamento dele, né? Agora, gente acusada de gerir mal, de ter tentado desviar bilhões de reais do cargo, absoluta, né? Então, realmente, porque eu vejo uma absoluta incoerência, inconsistência técnico-jurídica na fundamentação do ministro Barroso, com todo o respeito que ele merece, como grande jurista que é. Sim.
Muito bem. Professor Pedro Serrano, que é jurista, conversa com a gente no ICL Notícias segunda edição. Sempre um prazer receber o senhor aqui. Um abraço e até uma próxima, professor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Até mais. Sempre um prazer. Bom, também a respeito disso, a gente tem uma mensagem aqui na rede social, né, do Marcelo Semer, dizendo o seguinte, vamos trazer aqui a fala dele, já temos na nossa tela, ele dizendo o seguinte: não tenho lembrança de um presidente que se antecipa aos membros do colegiado para votar. Ele é o último justamente para não ser um instrumento de pressão aos demais. E aí, explicando abaixo, a gente tem o voto, o Fábio de Sá e Silva dizendo, né, que é um professor, inclusive. O voto de Salomão foi forte, tanto que Barroso veio votar na sequência contra ele. Como presidente do colegiado, Barroso tinha que votar por último. Parece ter buscado estabelecer uma dialética, quebrando para isso o protocolo, ou o próprio regimento. Então, é um ponto importante a ser observado esse, né? Ele temeu que o relato, né, do Salomão imperasse ali, mandasse no jogo, então pulou para dar ali a versão dele para ver se chama colega. O Marcelo Semer também é juiz de Direito, né, Tribunal de Justiça de São Paulo, e eles fizeram essa avaliação. É importante essa avaliação, quer dizer, o Barroso meio que saiu correndo. Lembra quando, ontem a gente falou bastante do Favreto, que manda soltar o Lula, e mandou soltar o Lula com o HC. A turma do TRF4 saiu correndo, gente que estava até de férias, saiu correndo, atropelando, não solta não, segura o Lula aí. Mobilizaram todo mundo ali, secretária, tudo... E vamos impedir a soltura do Lula. Vamos impedir. Hoje o que o Barroso fez foi mais ou menos isso. Saiu correndo. Peraí, não vota não, gente. Deixa eu votar primeiro, que eu quero dizer como é importante deixar voltar o cargo a Hart e os outros 3 lá do TRF. Eu não sei quais são as injunções, quais são as lealdades que fazem o Barroso querer mostrar para a turma lá do sul do país. Olha, eu estou tentando salvar vocês aqui. Agora, se é uma quebra no regimento, isso é muito importante, né? Isso é muito importante de ter sido observado aí pelos professores. Sido lembrado. Agora, quero trazer mais uma informação aqui, informação boa, tá? Para vocês. Hoje o Eduardo Moreira anunciou mais 3 nomes na line-up do Despertar Empreendedor, né, que é o maior evento de empreendedorismo do Brasil. A gente tinha essa imagem, né, ainda não estavam todos os nomes anunciados, mas a gente tem os nomes agora de Fátima Bernardes. Bom, quem não conhece Fátima Bernardes, né? Jornalista, apresentadora. Também Denise Fraga, atriz, cronista, comediante, grande Denise Fraga, né? E o Rodrigo Oliveira, que é chefe apresentador, provavelmente você conhece ele pelo Mocotó. O Homem do Mocotó. É o Homem do Mocotó, que é também excelente. Você está vendo todo mundo aí na sua tela, então esse é o nosso grande elenco que foi apresentado. Olha só, Juliana Baroni, a gente tem também o Renato Freitas, enfim, um grande elenco aí que vai participar. Fernando Haddad, né, ministro Fernando Haddad, Felipe Neto também, muita gente que vai marcar presença nos dias 14, 15 e 16 de junho no Espaço Vibra. Em São Paulo, mais de 4.000 pessoas, né, 4.100 pessoas que vão se reunir para discutir o que há de mais novo nesse evento de empreendedorismo, se inspirar, fazer networking, aprender, né, e também tem shows exclusivos, então vai ser muito divertido além de tudo. Então você pode conferir toda a galera que vai estar presente aí no Despertar Empreendedor nas nossas redes sociais do ICL. E se você quiser participar, você tem que ser rápido aí, tem que correr, porque os ingressos estão com preço promocional. Está no primeiro lote, mas de 90% dos ingressos para a plateia já se esgotaram. Então tem que correr mesmo, tem que acessar despertar2024.com.br para garantir a vaga antes que acabe os ingressos. Sempre lembro também, se você já é aluno ou do Investidor Mestre ou do Empreendedor Mestre, tem um desconto maior nos ingressos, então vale a pena ficar ligado nisso também. Chico Sá, você também tem um recado final muito importante. Falamos do juiz, do desembargador, na verdade, hoje, do Marcelo Semer, e ele vai lançar um livro amanhã que se chama 2 Fotos, um romance do Brasil da Lava Jato. Então, ele aproveita esses 10 anos aí de Lava Jato e faz esse romance que é toda essa bandalheira da Lava Jato, só que romanceada. E da treta que a Lava Jato provocou na vida das famílias, no jornalismo. Então, é uma tragicomédia cotidiana a partir da Lava Jato. E o lançamento vai ser
à noite, né, do 17/4, a partir das 18 horas, no Bar dos Cravos, aqui no Paraíso, pertinho da sede do ICL. Bom demais. Parabéns para o Marcelo Semer, né, que é jurista. Hoje estava... Tá aí a capa do livro, né? Acabamos de trazer uma manifestação dele sobre esse julgamento ali no CNJ e ele está lançando o livro. É um romance, né? Só É um romance. Ele é um belo escritor, escreve muito bem e tem a vantagem de conhecer as leis. Então, ele tratou bem as duas coisas. Isso aí. Bom, hein, gente? Muito bom. Muito bom, recomendo. Romance aí diferenciado. Então, fica o convite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Chegamos ao fim, né, do ICL Notícias segunda edição. Vamos embora, que a gente ainda tem uma semana aí pela frente, muita notícia para a gente, Exatamente, né? muita coisa. Eu fiquei na cabeça com esses acionistas, com essa grana, como é que foi? Pagam isso. Passou pela Bolsa de Valores, que podia arbitrar isso ou não? Quem é o advogado? Quem é que era o advogado? Então, esse é um ponto amanhã já deixo aí uma dica. Fica a dica. Amanhã cedo no ICL Notícias primeira edição, já o desdobramento desse julgamento que está avançando pela noite, né, para decidir se a Gabriela Hart fica no cargo ou não, e os desembargadores também, se fica ou não no cargo, enquanto eles abrem. Acho que não tem dúvida que vão abrir o processo disciplinar. A dúvida é, vão ser afastados enquanto isso ou permanecem no cargo? Muito importante. Ficar lá, podendo interferir em documentos. É muito grave. Pelo amor de Deus, seu Barroso. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, então, você confere já o desdobramento disso, já no Desperta com o Leandro Demore, depois na sequência tem ICL Notícias primeira edição também, a gente segue com a nossa programação. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, uma boa noite para você, boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana, e até amanhã. Até amanhã, gente. Olá, estou aqui para falar de um homem que acreditava no mundo igualitário e justo, percorrendo a América Latina, foi buscar um sentido para a sua vida. Com amigos, ele partiu do México para fazer uma revolução em Cuba. Ele acreditava na igualdade social e resolveu lutar por isso. O seu nome, Che Guevara, comandante Che Guevara. A sua sede por mudança, a sua entrega à causa revolucionária foi tão grande que ele se tornou um símbolo mundial de luta por justiça e solidariedade. Mas há coisas dele que você não sabe, situações e lembranças que não estão nos livros. Para que não reste dúvidas sobre Che Guevara, sobre sua luta, sobre tudo que ele representa, é que nós estamos aqui. Domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite, você vai conhecer Alida Guevara, filha do comandante, uma médica argentino-cubana. Alida Guevara vai conversar com Eduardo Moreira. Vai contar muito da sua história com o pai. Você não pode perder essa conversa. Não fique de fora. Garanta a sua vaga. Guevara, hasta la vitória sempre.